Então deu para os senhores saberem, terem noção um pouquinho aí do que é a macumba. Então a macumba, segundo o Babalorixá Renato, era um instrumento musical. Depois se popularizou como o despacho da encruzilhada, na mata, na cachoeira, e as pessoas que carregam os fios trançados ou os contras eguns no braço e tantas outras coisas, se popularizou como o macumbeiro ou um despacho, um trabalho como sendo a macumba. Já parou para pensar, galera, o quanto a igreja fala mal do candomblé sem ter a menor ideia do que está dizendo? É impressionante ver esses evangélicos rotularem tudo como macumba, adoração ao diabo e ainda chamarem os terreiros de terreiro de macumba. Tudo isso sem sequer conhecer a verdadeira história do que estão atacando. Eles não sabem nem o que é o candomblé de verdade. E o mais irônico é que essa galera, que se acha tão dona da verdade, sequer conhece a história da própria religião que professam. Não tem noção de como o cristianismo se espalhou através de mentiras, manipulações e distorções históricas. Se realmente conhecessem esses fatos, muitos iriam abandonar essa fé cheia de falácias e incoerências. Esses evangélicos se aproveitam do desconhecimento geral para espalhar preconceito e ignorância. Eles criticam o candomblé sem conhecimento de causa, baseando seus julgamentos em estereótipos e em uma visão deturpada de tudo que é diferente do que pregam. Para eles, qualquer coisa que fuja da sua visão limitada já é automaticamente obra do demônio. E quem paga o preço disso? É a galera do candomblé, que sofre com o ódio, com o preconceito e muitas vezes até com a violência física imposta por essa visão retrógrada. Mas o que esses fanáticos nem percebem é que a própria igreja evangélica raramente se dá ao trabalho de estudar a fundo o que é o candomblé. Eles atacam sem conhecer a história, as origens e o verdadeiro significado dessa religião afro-brasileira. Poucos sabem que o candomblé cultua a mesma essência de Deus que eles juram adorar, inclusive utiliza a Bíblia em suas práticas, algo que os evangélicos preferem ignorar ou distorcer. O preconceito é tão forte que eles não querem nem sequer saber da verdade. Hoje, porém, vocês terão a chance de ouvir de verdade quem entende do assunto. O professor Fábio Sabino, com sua visão crítica e profunda sobre a religião e a cultura brasileira, e o Babalorixá Renato de Iemanjá, com sua sabedoria e experiência prática, vêm para desmistificar essa visão distorcida. Eles vão expor como a ignorância dos evangélicos alimenta um preconceito absurdo e como essa desinformação contribui para uma sociedade cheia de estigmas e divisões. Prepare-se para um debate sem máscaras, onde a verdade sobre o candomblé, sua história, sua essência e seu real papel na espiritualidade será exposta de forma clara e sem rodeios. Fala galera, boa noite, sejam todos bem-vindos à série Paulo, Quem Foi Ele? E hoje o assunto é interessante, é um assunto, infelizmente, para alguns crentes ou cristãos, um pouco preconceituoso. Confesso para vocês que hoje a aula será tão discutida, tão comentada, que hoje nós teremos uma participação muito especial na live de hoje. Como a temática é quem disse que o crente não pode comer da macumba? Professor, mas o que é macumba? Bom, para algumas pessoas que não me conhecem, aqueles que já me conhecem sabem que eu já fui da religião do candomblé. E eu, certas feitas, muito tempo atrás, eu tinha comentado que um dia eu traria um pai de santo, ou melhor dizendo, um babalorixá, aqui na sala. Babalorixá, saberemos também o que significa a palavra babalorixá. E hoje eu tenho a honra de trazer na aula de hoje, para comentar um pouquinho, explicar para vocês a parte técnica, o que é macumba, o que é um orixá, o que é um babalorixá. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui o Babalorixá Renato de Iemanjá, que foi, e vou dizer que é, o meu pai de santo. Como que é, professor? É. Hoje os senhores conhecerão o meu pai de santo, que eu peço benção para ele normal. Tenho amizade com o meu pai de santo, tenho amizade com o padre Fábio peço a benção para ele. Tenho amizade com pastores, enfim. A minha vida é uma vida de liberdade, de cultuar aquilo que eu quero. E hoje, sem demora de tempo, já peço para você que já deixa o like aí, já seja membro do canal, e vamos receber aqui o Babalorixá Renato de Iemanjá. Babalorixá Renato, boa noite, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o meu convite. E me abença, pai, me abença, pai.
Fique à vontade, Iemanjá pai. abençoe. Seja bem-vindo e se apresente. Eu sou o Babalorixá Renato de Iemanjá. Iemanjá te abençoe grandemente, né? Obrigado. E boa noite também, é um prazer estar aqui aceitando o seu convite. Pai, deixa eu lhe perguntar, Babalorixá é uma forma que está passando aqui embaixo, gente. Para quem quiser conhecer mais o trabalho do Babalorixá Renato, tá passando o contato dele aqui embaixo, aqui, ó. Vocês podem entrar em contato. Babalorixá, pai, o que significa o termo Babalorixá? Para nós, o termo babá significa pai. E orixá é o culto que a gente cultua. Então, na realidade, Babalorixá significa o pai dos homens orixás, ou seja, aquele que zela pela cabeça das pessoas dentro do culto, né? No dito popular, significa pai de santo. Mais aportuguesada, né? Mais aportuguesada, pai de santo. E eu lembro que vamos lá, eu não estava a parte aqui, mas eu lembro quando eu fui do seu terreiro, vou simplificar a linguagem, eu era Ogã, não é isso? Ogã, né? Exato. Ogã, era para tocar tabaque, né? A função de um Ogã, entre uma das funções é essa, o toque do atabaque. Ok. Pai, o tema da minha aula hoje é quem disse que o crente não pode comer da macumba? Eu sei que algumas pessoas vê algo na encruzilhada ou na mata, na cachoeira e diz, macumba, fulano é macumbeiro. O que significa, pai Renato, a palavra macumba? A palavra macumba é um instrumento de percussão de origem africana semelhante ao reco-reco, né? Que a gente conhece muito bem. Aqui o termo é usado como como se fosse uma designação genérica dos cultos afro-brasileiros, por causa dos batuques, das danças, né? Porque a nossa religião afro-brasileira tem muita dança, né? Mas a palavra macumba é um instrumento de percussão. Olha aí. Bom, o atabaque é um instrumento de percussão, para quem não sabe. Gente, para quem não sabe, olha a história, rapidinho, padre. Como que eu conheci o padre Renato? O padre Renato tem um irmão que é Milton. E esse Milton tinha um grupo de samba. E padre Renato, babá Renato. É? Você falou padre. Não, pai. Desculpa, pai desculpa. Desculpa, falei pai Renato. E o pai Renato tem um irmão Milton. E o Milton tocava samba. E eu também tocava samba. E foi aí que eu conheci o pai. O Milton é pai de santo também? Não, ele é Ogã velho de Orixá. Ogã. E aí, gente, fui tocar samba e nós ensaiávamos onde? Dentro de um terreiro. Lembra disso, pai? Lembra? Sim, lembro sim. Lembro. E foi num desses ensaios que eu conheci o terreiro, conheci o pai Renato, e aí foi, eu acho que teve uma saída, não lembro, um toque, não lembro do quê, que aí eu me filiei e me tornei um filho de santo. Isso aí, quantos anos atrás, pai? Eu estava vendo? Isso há mais de uns 32 anos atrás, isso, hein? Mais ou menos isso, em 32 anos, de 32 para 33. 32 anos atrás. Pai, outra questão que as pessoas não sabem, o que é o candomblé? O que é o candomblé? O candomblé é uma religião afro-brasileira que se desenvolveu durante o século XIX através de um processo de sincretismo, né, entre várias religiões tradicionais da África Ocidental. E especificamente, né, as de Yorubá. Ok. Existe alguma diferença entre candomblé e umbanda? Em termos de rito, em termos de santos, em termos de cores, em termos de horários de culto, existe alguma diferença? Ou é tudo igual? A diferença é que nós, os candomblé, nós somos uma religião, uma nação afrodescendente, né? E a Umbanda é uma nação brasileira, né? Existe essa diferença. A diferença é que a gente cultua os orixás, né? E a Umbanda cultua linhas, né? Dessa ramificação de orixá, né? Mas a Umbanda, ela é mais ligada a entidades mesmo, a entidades que eu digo assim, catiços, né? Preto Velho, Marinheiro, essas entidades, né? Entendi. Aproveitando que o senhor falou o termo orixá, o que significa orixá,
pai, o que seria o orixá? Orixás são divindades da mitologia africana, em Yorubá, e para nós eles representam diferentes aspectos, né, na vida e na natureza, sendo cultuados como intermediário, né, entre os seres humanos e o divino. Bom, já que o senhor falou entre os seres humanos e o divino pode ser o Deus dos cristãos, ou seja, o Deus, nós entendemos no país Brasil como um país cristão, Deus do cristão, o Deus da Bíblia, ele é cultuado dentro do candomblé? Na realidade, é uma forma de se chamar. Dentro do candomblé, a gente chama, né, o cultua, como Olodumare, né, o Deus Supremo, e o Senhor do nosso destino. Então, para os crentes que achavam, que acreditavam, não, Deus não está no candomblé. Não, Deus está no candomblé, porém, com outros termos, seria isso, pai? Exatamente, uma outra forma de ser chamado, de ser representado, mas a fé é a mesma, né? É Deus de todo mundo, é dono do nosso destino, é para ele que a gente oferece nossas orações e nossos pedidos. Ok. E para nós finalizarmos aqui, pai, o candomblé, ele é contra, exemplo, contra a Bíblia, ele é contra o Corão, ele é contra ou ao contrário? Não, o candomblé faz uso da Bíblia, se for preciso, faz uso do Alcorão, se for preciso. Ele é contra ou a favor da Bíblia, o candomblé? Não é contra, não. Na realidade, o candomblé não é contra nenhum tipo de etnia religiosa, né? A gente é uma religião que abranda todos os tipos de pessoas, gêneros e crédulos e aquilo que acredita, né? O candomblé é ligado mais ao fato da comunidade, ajudar a comunidade, ajudar as pessoas, né? Poder direcionar o ori, o ori é a cabeça, né? Para a pessoa ter bom pensamento, direcionamento, cabeça firme, para conseguir os objetivos da vida, evoluir como pessoa e como espiritual. Então, o candomblé não é contra nada disso. E, pai, uma curiosidade. De novo. Porque padre de pai de santo babalorixá, eu estou aqui com os padres, com os babalorixás, com os pais de santo na cabeça. Eu não coloquei aqui, mas como que é feito um casamento dentro do terreiro? O que é utilizado? É feito de que forma? Uma curiosidade que eu nunca parei para pensar. Então, o casamento dentro do terreiro, ele é destinado, a gente faz ele dentro daquela união das duas pessoas que querem se unir, né, dentro da nossa consagração. A gente usa uma quartinha, que é para a gente ter a água lá, que é a fonte da vida, um obi, que é um fruto, para a gente poder alafiar ali, para o orixá abençoar aquela união, né? A gente usa coroa de flores, simbolizando, no caso, essas alianças, né, espiritual. E é feita toda uma cerimônia, a gente canta muito a Orixá Oxum, né, que é dona do amor, dona da união, estabilidade, desejando coisas boas àquele casal, bons frutos, enfim, né. É dessa forma que é feito. É uma forma de, dentro da religião, consagrar aquele momento importante para aqueles dois filhos. Entendi. Abençoar. Pai, aproveitando, qual o significado desse seu termo aí? Acebaiomi-lê. O que significa isso? Axé Abaiomi. É axé? É axé. Então. Ok, o que é axé? O que é axé, pai? O que é axé? Axé significa coisas boas, desejo de boas coisas, né? Bons amores, cabeça boa, boa saúde, boas alegrias. Axé significa o que é tudo de bom, né? Quando a gente deseja axé para alguém, a gente está dizendo tudo de bom para a vida daquela pessoa. Bom, então que eu lhe desejo muito axé. Isso. Aí o Ilê Axé, né? Que a gente escreve axé, mas é axé. Ilê Axé significa a casa de axé, né? Que denomina aqui o nome do terreiro, da casa de santo, né? Casa de axé Abaiomi. Entendeu? Abaiomi é uma boneca, né? É uma boneca que ela é cultuada para as Iabás, né? Então, como eu sou um homem que fui iniciado a Iabás, né?
Então a gente colocou juntamente com o nome do axé este nome. Ok. Gente, está aí, então vocês ouviram um pouquinho. Numa outra oportunidade, trarei o Babalorixá Renato aqui, com mais outras perguntas, só para vocês conhecerem um pouquinho, por isso que eu sempre gosto, dependendo do assunto, trazer pessoas especialistas que possam nos orientar e explicar o que é. Então, nós não temos preconceito com nada e quero agradecer demais ao pai Renato, a toda a sua família, que eu conheço muito bem, e também eu fui e me considero ainda um filho de santos, me fala a memória, eu era filho de santo de Ossan e Ansan, se me fala a memória, Ossan e Ansan, deusa da mata, Deus da mata, é o Deus da mata, Ossan? E Ansan, deusa da tempestade, ainda tinha o meu adjuntor, que era o orixá do fogo, se me fala a memória. É isso? Na realidade, falhou a memória. Você era filho, você é filho de Ossan com Oxum. Com Oxum. Isso, é com Oxum, E o adjuntor? Bom, o adjuntor deixa pra lá, né? Adjuntor deixa pra lá. Pai Renato, obrigado, sucesso pra você, felicidades. Em breve eu vou aí pessoalmente, a ele fazer a visitinha. Um abraço aí para o Giovanni. Um abraço aí para o Giovanni também, para toda a família. E desculpe ter lhe atrapalhado no trabalho aí da sua faculdade, viu? Tá? Não, pode ficar tranquilo. Aí. Tá aí, gente, contato do pai Renato, tá? Do Babalorixá Renato, tá passando aqui embaixo de Iemanjá. Quem quiser conhecê-lo, quem quiser lá tirar um ebó, quem quiser lá te tomar um banho de ervas, o que vocês quiserem, eu conheço muito bem. Tem um trabalho, um excelente profissional, um trabalho excelente. Eu já vi saídas de tocas e tantas outras coisas. O que me falta agora é tempo, mas vou dar um jeito de arrumar um tempinho para lhe fazer uma visita. Pai, muito obrigado pelo carinho. Sucesso para você e uma excelente semana. Bastante axé para você também. Obrigado. Obrigado, Carlos. É isso aí, gente. Nós estivemos aqui, então, com o pai Babalorixá Renato Moncler de Iemanjá. Então deu para os senhores saberem, terem noção um pouquinho aí do que é a macumba. Então macumba, segundo o Babalorixá Renato, era um instrumento musical. Depois se popularizou como o despacho da encruzilhada, na mata, na cachoeira, e as pessoas que carregam os fios trançados ou os contras eguns no braço e tantas outras coisas, se popularizou como o macumbeiro ou um despacho, um trabalho como sendo a macumba. Bom, pessoal, agora que a gente assistiu ao vídeo, vamos falar a real, sem rodeios. O que vimos é a diferença brutal entre a ignorância dos evangélicos e a verdade sobre o candomblé. Eles se gabam de sua fé, mas vivem espalhando mentiras e preconceitos, chamando o pai de santo de macumbeiro e tratando o Babalorixá como se ele fosse o inimigo público. Essa galera ataca sem saber de nada, sem jamais se dar ao trabalho de conhecer a verdadeira história, tanto do candomblé quanto da própria tradição cristã, que também é cheia de manipulações e distorções. Como o Babalorixá Renato de Iemanjá deixou claro, o candomblé nunca desrespeitou os cristãos. Quem invade terreiros, que destrói a cultura e humilha os praticantes, são os fanáticos que não têm a mínima ideia do que realmente pregam. Eles usam a ignorância como arma, atacando com palavras vazias e se achando donos da verdade, enquanto a realidade mostra o contrário. Agora, se você quer sair dessa bolha de desinformação e realmente entender o que está por trás desse debate, a live completa, com todos os detalhes e a profundidade que o professor Fábio Sabino traz, está disponível no canal dele. E, para acessar esse conteúdo de altíssimo nível, você precisa se tornar membro do canal. O nível 1 já libera um monte de conteúdo que vai transformar sua visão e abrir sua mente. Se você já gastou dinheiro com cultos manipulados, sabe que essa grana só alimenta um sistema de ignorância. Aqui, queremos valorizar o trabalho sério de quem busca o conhecimento de verdade e combater a ignorância que só divide e prejudica a sociedade. Aos que se acham refutadores por aí, cortando pedaços de vídeo e fazendo graça,
Fica o recado: esse debate é para quem quer realmente aprender e se libertar dos dogmas impostos por uma fé mal informada. O professor Fábio Sabino está abrindo os olhos da galera, e o que você precisa fazer é apoiar esse trabalho transformador. Então, pessoal, se tornem membros, garantam seu lugar nessa discussão revolucionária e ajudem a espalhar o conhecimento de verdade. O futuro da sociedade depende de cada um de nós, e é hora de transformar a ignorância em poder. Tamo junto, sempre.